Eu tenho certeza que você não gosta de perder tempo. Tenho certeza que você quer que esse vídeo aqui seja muito rápido. Eu tenho certeza que se eu falar demais aqui, você não vai gostar e vai pular esse vídeo. E a gente vai falar justamente sobre isso, imediatismo. Será que isso, em algum ponto, ele atrapalha a nossa vida? Será que em algum ponto ele é bom? Isso é que nós vamos falar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao Our Life, o nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de transmitir a vocês tudo aquilo que a gente tem aprendido e a gente quer ensinar para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre imediatismo e vamos ter que falar rápido, que senão você vai pular esse vídeo. E o que seria então imediatismo? Segundo os dicionários, simplificação na maneira de proceder, a gente agir sem rodeios, a gente agir em função do que oferece vantagem imediata, agir sem considerar muitas vezes as consequências futuras e a gente achar que tudo é para agora. É a gente tentar simplificar a maneira de proceder, a gente quer sem rodeios, a gente quer direto ao ponto. E às vezes agindo dessa forma a gente passa a não considerar consequências futuras. Opa, daí aqui a gente já começa a ver que talvez seja perigoso a gente agir no imediatismo, a gente agir dessa forma desesperada. E a gente também quer tudo para agora, a gente não consegue esperar pelas coisas. Tem que ser agora, tem que ser rápido. Você quer ver alguns exemplos? Pensa em algo que você quer aprender, que você tem interesse em aprender. Aí procura, aqui mesmo no YouTube pode procurar, aprender isso que você quer em 10 minutos. Aí joga isso para qualquer coisa, aprender tal coisa em 10 minutos. Provavelmente vai ter alguém que vai escrever ali uma capa chamativa justamente para te fisgar, para chamar a tua atenção. Ele vai colocar ali, aprenda isso em 10 minutos. Fala sério, você acha que aprende em 10 minutos? Aprender, por exemplo, a tocar violão em 10 minutos. Pergunta para alguém que toca violão há muito tempo se ele aprendeu a tocar violão em 10 minutos. No máximo, você vai aprender a tocar uma música com um determinado ritmo e com 2 notas, um sol maior e um dó, que são muito fáceis de fazer. Você não vai aprender em 10 minutos a tocar violão. O violão é algo muito demorado para a gente aprender a tocar, e a gente tem que respeitar isso. Aprender um idioma. Até tem cursos que falam que você aprende a falar em 6 meses. Fala sério, 6 meses. Você vai aprender a falar em 6 meses? Você vai aprender a se virar. Você vai aprender a apontar o dedo, você vai aprender a falar ali alguma coisa. Tem gente que vai mais além ainda. Nesse vídeo você vai aprender a falar inglês completamente. Não vai. Isso é imediatismo. Isso é a gente olhar ali e querer tudo para ontem. Isso até vai prejudicar o nosso processo de aprendizagem. E aí tem outro problema. Quando a gente vê que não é bem assim, que a gente não vai aprender em 10 minutos, a gente passa a se tornar ansioso. E daí isso vai gerar uma ansiedade em nós. A gente quer aprender, a gente está com pressa de aprender e quando vê que não é bem assim, que não vai aprender tão rápido, aí isso vai gerar em nós uma ansiedade, isso vai gerar em nós uma frustração e daí a gente vai desistir do nosso aprendizado. A gente vai desistir daquilo que a gente estava fazendo. Porque a gente acreditou nisso, nesse imediatismo de querer tudo para ontem, de querer tudo para agora e de querer tudo muito rápido. Quando na verdade tem processo que a gente precisa respeitar. E a gente falou também sobre não considerar as consequências futuras. Sabia que muitas das dívidas das pessoas, justamente por isso, por querer as coisas para agora, não considera se vai conseguir pagar ou não lá na frente e daí contrai dívida e daí vai aumentando, vira uma bola de neve e se complica na vida? Então não é uma coisa da gente se pensar também sobre isso, sobre esse imediatismo? Aquilo que a gente vai comprar, será que a gente realmente precisa agora? Será que a gente não consegue esperar um pouquinho para conseguir se organizar melhor, para conseguir comprar e daí não ficar endividado? Reflita sobre isso. E para quem age de forma imediatista, clica imediatamente aqui embaixo e se inscreve nesse canal que você vai aprender um monte de coisa para sua vida que é muito importante. Então faça-me um favor, né? Me ajuda. Então agora eu vou deixar 3 passos para a gente lidar com essa situação, lidar com esse imediatismo. E o primeiro passo que a gente deve seguir, a gente deve respeitar os processos. Eu falei ali no exemplo, eu dei o exemplo de tocar violão, mas coloca ali sobre aprender alguma coisa, sobre fazer uma faculdade, sobre estudar inglês. Tem um processo que a gente deve respeitar e não tem como correr. A gente não vai aprender a falar inglês no primeiro vídeo. A gente vai precisar estudar mais, a gente vai precisar seguir, vai precisar de um tempo para isso. Então a gente precisa entender quanto é importante a gente estudar, a gente fazer isso e respeitar esse processo. Se for tocar violão, por exemplo, vai demorar um pouco mais a gente aprender a tocar violão. Vamos respeitar isso, porque vai ser melhor, porque a gente de fato vai aprender de verdade. A gente vai se enganar num vídeo de 10 minutos achando que aprendeu. Na primeira nota difícil que cair, a gente não vai conseguir tocar. Então a gente deve, na nossa vida, respeitar os processos. Nem tudo na nossa vida é para ontem. Algumas coisas, de fato, a gente consegue simplificar. Hoje em dia tem inteligência artificial, hoje em dia tem várias ferramentas que auxiliam nossas vidas em várias coisas que a gente vai fazer.
mas tem coisas que não tem como. A gente vai ter que respeitar esses processos. Entenda que é importante, entenda que cada pequena coisa que a gente faz diferença na nossa vida, inclusive até a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Segundo passo, seja constante. Acabamos de falar aqui que cada pequena ação é importante na nossa vida. Então que a gente venha ser constante. De forma nenhuma a gente vai se frustrar quando vê que não vai ser em 10 minutos que a gente vai aprender algo, mas que a gente vai levar um certo tempo para aprender. Então a gente deve ser constante, mesmo fazendo um pouco todo dia, essa constância é importante. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala que o fim das coisas é melhor do que o começo, ou seja, concluir aquilo que a gente começou é muito melhor do que somente começar. Então vamos ser constantes. Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente deve manter essa constância. A gente deve fazer, nem que seja um pouco todo dia, mas a gente deve fazer. E o terceiro passo é o mais difícil, tenha paciência. O Chaves já falava que ninguém tinha paciência com ele. Que a gente venha ter paciência nas coisas. Quando a gente vê que não vai ser tão instantâneo assim, a gente aprender o que tem que aprender, que não vai ser tão instantâneo a situação que a gente vai enfrentar, que a gente venha desenvolver a paciência de continuar, a paciência de continuar firme naquilo que a gente precisa fazer. Então a gente viu sobre imediatismo e como que isso pode atrapalhar a nossa vida. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem agora 2 vídeos, um falando sobre o valor das pequenas coisas, cada coisa que nós fazemos, mesmo que seja pequena, é importante. E aqui embaixo eu vou deixar também o fim das coisas é o melhor do que o começo. Você concluir uma coisa é muito melhor do que você somente começar. Espero que vocês gostem, Deus abençoe a cada um de vocês.